Olá, seja muito bem-vindo ao Resenha da Fé. Eu sou o pastor Marco Chevinski e hoje nós vamos falar aqui com um índio. Na Resenha da Fé nós estamos recebendo um índio, uma família lá de Massacará. Ficou interessado? Vem pra resenha. Agora quero apresentar para vocês o casal, né? O casal é indígena, o pastor Fábio é índio, é indígena da etnia Caimbé. Caimbé. Isso. Ó, tá aqui Fábio. Fábio, seja muito bem-vindo ao Resenha da Fé. É um prazer receber você. Thaís, é um prazer ver e receber você aqui, né? Pra quem não sabe, amigos, Thaís é uma amiga de quantos anos, Thaís? Eu não sei dizer quanto. Não vou falar não, porque faz muito tempo. Um prazer, eu quero que vocês aqui se sintam à vontade. Pastor Fábio, como é ser indígena e agora ter essa missão? Você que foi conhecido e era conhecido como pajé, estava se preparando para ser pajé e agora você se transformou em um pajé de Cristo. Como foi essa transformação, Fábio? Muito bem, pastor. Eu quero agradecer aqui, né, o convite de poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com vocês, né? E assim, foi um tempo muito precioso, né? Essa questão da transformação, porque antes a gente não tem Cristo, nós seguimos o nosso próprio caminho, o nosso próprio rumo, né? Queremos fazer as coisas com o nosso próprio entendimento, mas a partir do momento que Cristo nos chama, Ele realmente coloca algo que é direcionado a Ele, nós temos que procurar essa direção. A estar com o Senhor. Com certeza. Então eu estava realmente me preparando para realmente ser o pajé da comunidade. Eu já orava nas pessoas, já recebia as rezas, as curas. Algumas entidades ali que me fortaleciam. E eu passava para a comunidade ali rezando, mas como eu falei, quando o Senhor chama, Ele realmente nos capacita. Hoje eu costumo dizer que eu sou o pajé de Cristo. Pajé de Cristo. O pajé que hoje ora em nome de Jesus. Amém. Não faço mais a reza que é com galho ou com pedra ou com um frasco com água, mas hoje as pessoas me procuram e eu oro, né, para a glória do Senhor. Legal. Em nome de Jesus. Você então tá na aldeia de Massacará. Sim, eu sou. Massacará fica aonde? Localiza, para quem não conhece aqui, para quem tá assistindo de fora, você que não é da Bahia, localiza a gente aqui no estado da Bahia. Fica onde, Massacará? Sim, eu sou Fábio, pastor indígena, sou da etnia Caimbé, moro na aldeia Massacará. A aldeia Massacará, ela fica a 32 quilômetros depois da cidade de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha. Fica na Bahia mesmo, aqui na Bahia. Euclides da Cunha, para você que não sabe, tá mais ou menos a 6 horas de Salvador. 6 horas de Salvador. Então imagine, a Bahia é muito grande, você que talvez de fora não conheça, nós temos 417 municípios. Ela fica ao norte, não é isso? Isso. Ao norte do estado da Bahia. 6 horas daqui. Quantas pessoas tem nessa aldeia? Somos 1.600 aldeados ali. Todos indígenas. Alguns são casados com índio, mas fazem parte da mesma comunidade, com os mesmos costumes, né? E tem sido bênção. Nós somos um povo bem abençoado por Deus, eu costumo falar, né? Ok. E aí nós temos Thaís, toda índia. Talvez você esteja se perguntando, e aí, você é índia? Você é indígena? Como é, Thaís? Hoje sou, né? Sou indígena. Como é o processo? Casou com índio, torna-se índio, Fábio? Como é isso? Como é que você entende isso lá? Casou com índio, ela tem que se tornar indígena, né? Mas assim, o Senhor é gracioso porque Ele preparou ela, olha, com a fisionomia, com as características. Quem é que pode dizer? Você que está nos assistindo, olha aqui, indígena. Olha o rostinho de Thaís. Não tem como dizer que não é índio, pois né, pastor? Mas você tem descendência de índio? Conta essa história. Tenho, minha bisavó era índia. Índia, olha. Então aí Deus preparando, né, Fábio? Deus já estava. Agora, você tinha noção da cultura indígena? Como é que foi isso, se aproximar desse índio? Fábio era um índio bravo ou não? Mas conta aí. Nunca foi. Nunca foi. Eu sou mais brava do que ele. Olha! Tá vendo, vai? Olha aí, revelações, hein? Revelações. Às vezes ele tá falando de algo que ele não gosta, aí eu fico, ele tá reclamando ou ele só tá falando? Porque o tom, o jeito humano é sempre o mesmo. Que bom, que bom. Mas... E como é que você conheceu esse homem de Deus? Viagem missionária, né? Viagem missionária. Uma viagem missionária na IBAN, Jovens, em 2018. Aí eu não queria ir logo de início para onde eu ia. E aí terminou
o grupo escolhendo, aí fomos. E lá a gente se conheceu, mas não tivemos muito contato. Aham. Sabe, sempre. Depois que a gente veio começar a se falar na troca de fotos. Olha, aí Aí a gente começou se ali. conhecia. Já foi. Esse índio é esperto, esse índio é esperto. Aí você que é jovem, você que tá fazendo as viagens missionárias, quem sabe Deus tem aí preparado para você e você fica recusando, né? Thaís aí aceitou o convite de fazer a viagem e Deus preparou para ela o Eu seu sempre orei a varão. Deus, né? Que fosse um homem que tivesse o primeiro lugar, o coração em Deus. Se não existisse esse homem, porque de tanto você vê, né, as situações, você fica meio desmotivada, assim. Então, minha oração a Deus era assim: Deus, se não tiver uma pessoa que esteja com o coração em primeiro lugar em Deus, eu prefiro não casar. Porque eu não quero casar pra dizer que sou casada. Sabe, mordada, não sei o que, e depois não tá vivendo bem. Então, que eu sei que se o coração dele estiver em Deus, o casamento vai seguir. E se não existir esse homem, me deixe solteira. E me ajude e me sustente, porque eu prefiro ficar solteira do que estar mal casada. Casar por casar. Aham. E não importa quem ele seja. Fisionomia, não escolhi fisionomia, não escolhi nada. Escolhi o homem de Deus. Mas você foi esperta, né? Você escolheu o índio mais bonito daquela Ah. aldeia. E aí, Fábio apareceu. E eu passei a questionar, né? E quando viu, assim, era um índio e tal, você pensa. Mas depois isso foi tudo assim, muito natural. Então, E como é que foi a sua adaptação lá em Massacará? Porque assim, uma pessoa, você conhece sua história, você trabalhava no polo, você trabalhava ali coordenando alguns homens, você, enfim, tinha uma carreira isso. formada, com uma carreira já certa, o seu apartamento, sua vida muito bem estabilizada. E agora você se vê, então, nesse relacionamento que você entendeu que é de Deus. E aí você agora, vou casar com esse índio, vou morar numa aldeia. Como é isso, gente? Você que tá em casa, você que tá nos assistindo, como é isso? Vou morar numa... E como é essa adaptação? Como é que foi isso? Quando Deus confirmou em meu coração, foi muito tranquilo, assim. Foi na época que eu tava trabalhando no polo, nessa época. E, na verdade, eu não sei nem explicar, porque eu nunca fiquei presa. Aham. Sabe, a trabalho. Eu sempre pedi a Deus que eu seguisse o caminho que Ele quisesse. Eu estava disponível para o caminho de Deus, o que Ele tinha para mim, porque eu sabia que o caminho dele era bem melhor do que o meu. Na época que eu casei com o Fábio, eu tinha comprado um apartamento. Eu recebi esse apartamento, já estava casada, só fui lá assinar. Hoje ele está alugado, não conheço a moça que está lá, já vai fazer 2 anos. Que história. Foi tudo por WhatsApp, eu coloquei no site de anúncio e ela me procurou e eu disse assim, olha, eu tô alugando a você confiando em Deus, porque eu não te conheço. Aham. E aí eu aluguei, entreguei a ela, pedi uma amiga minha para entregar a chave, porque eu assinei e nem levei a chave, larguei aqui. Aí você posta daquele versículo que diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. E fui, e eu lembro que no caminho que eu fazia para ir pro polo todo dia, eu pensava, antes de casar com o Fábio, eu pensava, Deus, um dia eu não queria mais morar na cidade, não. Assim, eu prefiro morar em um canto mais tranquilo. Mas eu nunca pensava em uma aldeia, né? Aí eu pensava assim, um dia eu vou comprar um terreno em um lugar assim, bem, que só tenha mato para poder eu viver e plantar meu alimento. Deus ouviu suas orações. A você que está fazendo as orações, saiba o que está pedindo para Deus. Então foi muito fácil de chegar lá na aldeia. Foi muito tranquilo. Hoje eu estou muito bem adaptada. Você está plenamente adaptada. Adaptada, e digo assim, eu não troco. Eu falo assim, ó, se alguém chegar para mim e falar, Thaís, você vai voltar para Salvador, eu vou lhe dar o seu apartamento, você vai ter custo. Eu vou fazer para você permanecer, voltar para Salvador. Eu não quero. Não quer. Só se Deus descer do céu e falar assim, minha filha, você vai. Viu? Mas não tenho interesse, porque lá tem uma qualidade de vida. Certo. Então, não troco, não. E Fábio, como é que foi a comunidade Caimbé, né? Ali o cacique, enfim, as lideranças, quando você chegou com uma mulher que não era de descendência, como é que foi isso? Justamente, então, Thaís orava para que Deus preparasse um homem de Deus. Do mesmo jeito eu também fazia, né? Orava para que Deus colhesse, digamos assim, uma serva. Aham. A mesma história.
Eu não ligava para a fisionomia e tal. Quilômetros de Queria que o distância, Senhor... realidade Isso. diferente, mas com o mesmo propósito. Exatamente. Que tivesse esse mesmo propósito de servir ao Senhor junto comigo. Então, Deus ouviu as minhas orações, né? Aí chegou com, né, graças a Deus, nesse encontro com jovens lá em Massacará. Mas, assim, a comunidade... Eles esperavam, os irmãos lá da igreja, que eu fosse casar com alguém da comunidade. Porque na visão deles seria o que mais fácil de poder dar continuidade ao trabalho, Claro. a obra lá, né? Tal, uma esposa que conhecesse tudo da comunidade. Até o cacique, ele falou com Thaís, quando ela chegou, olha, a gente orava para que ele conhecesse, casasse com uma mulher daqui. Mas olha, Fábio. Ó, revelações. Mas você chegou, né? Que sejam abençoados. Agora, Né? E assim, Thaís, ela veio com todas essas características indígenas. Além da fisionomia, característica, ela gosta da cultura. Já estava envolvida com a cultura. Né, Thaís? E isso me alegrou, né? Porque eu pedi a Deus uma esposa desse jeito também, que se adaptasse à cultura, ao ambiente lá de Massacará. E Thaís está sendo essa preparada por Deus. Você me falou Deus. antes, nos bastidores, que você era o professor de cultura indígena, ou seja, você ensinava os índios. Sim. E aí, o que fez Deus? Trouxe uma mulher dedicada à obra do Senhor, uma mulher que gosta da cultura, com a aparência de índia, mas ela não é índia. Aí Deus colocou um professor para ensinar a cultura para ela. Sabe, me diga uma coisa, você dentro daquela cultura hoje, alcançado pelo evangelho, pastor, né? Você recebeu um chamado, eu sei das dificuldades, foi para o seminário, você cursou, fez teologia no Seminário Batista do Nordeste em Feira. E Thaís também fez seminário. Olha, gente, é um negócio interessante. Na mesma época, no mesmo período, no mesmo seminário, mas em polos diferentes, né? Então, o Seminário do Batista do Nordeste tem um polo, né? Que é, na verdade, a central em Feira, e um polo aqui em Salvador. Os dois fazendo o mesmo seminário, Deus preparando os dois. Naquele período você não conhecia ele. Já conhecia ele. Foi em 2018 que nós formamos. Formou em 2018. Eu formei no dia 1º de dezembro, ele formou no dia 8. No mesmo ano. No dia 8, uma semana depois. Uma semana depois. Foi, primeiro foi a Mas quando vocês se conheceram a primeira vez, você já estava no seminário? Foi, a gente se conheceu nesse ano da formatura, em 2018. Porque foi o ano que eu fui e foi o ano da nossa formatura. Sim, então você estava no seminário sem conhecer ele? Era, a gente não se conhecia. Então Deus já preparando os dois. Tudo. Então nós temos aqui 2 teólogos preparados. Interessante isso, né, Fábio? Interessante. Você então, com essa formação de teologia, um pastor batista, como é que você faz? Tem alguma técnica diferente? Você usa uma abordagem diferente para falar então com os indígenas, com seus irmãos da mesma etnia, enfim, como é que você evangeliza da mesma forma que um pastor convencional, por assim dizer, faz, ou você tem uma técnica, usa uma estratégia diferente? Como é que é isso? Nós que somos missionários, pastores, nós temos que ter essas técnicas. E para entrar em uma comunidade, cada um precisa realmente conhecer a cultura do outro, essas técnicas para que se torne melhor o momento ali da evangelização. Então eu, como indígena, tenho as minhas técnicas, já conheço a minha comunidade. Aí já foi um pouco mais fácil, porque eu já conheço meu povo, já conheço a tradição toda completa, então procuro demonstrar Cristo assim para as pessoas através do meu testemunho de vida. Então a partir daí já vai abrindo esse caminho, né? Essa forma de viver, o que é a melhor forma de nós evangelizar é com a nossa vida, com o nosso testemunho, né? De vida, né? Então, mantenho minha cultura viva, não deixei de ser O evangelho atrapalha a cultura? De forma alguma, pastor, de forma alguma. O evangelho, eu costumo falar que ele trouxe vida, ele trouxe transformação, ele nos preparou e cada vez mais prepara o indígena para morar com Deus no céu. Porque o indígena, ele tem alma, como qualquer um, ele precisa conhecer a Deus, né?
precisa conhecer Deus. Então, o Senhor, ele tem realmente chamado os indígenas para o céu, digamos assim, né? Então, eu volto a essa mesma tecla que nós precisamos cada vez mais estar envolvido com a obra, não só com os povos indígenas, mas também em outras localidades também. Ok, então o fato de você... E aí é uma questão interessante, porque quando alguém, vamos dizer assim, não indígena, o pastor Marcos aqui, que está em Salvador e que vai se deslocar para uma área indígena, primeiro eu preciso fazer um estudo, como disse Thaís, conhecer a cultura. Mas ainda que eu faça todo o estudo, ainda assim eu sou uma pessoa diferente ali da comunidade, daquela aldeia, né? E você, Fábio, sendo um indígena, principalmente filho de Massacará, né? Você, então, entende que isso facilita, né, o acesso. A gente tem visto nos noticiários, nós temos visto aí essa dificuldade, né, inclusive impedimentos por parte do governo federal, a FUNAI, de evangelistas, de missionários, porque muitos se aproveitaram dessa situação, né, entra com, vamos dizer assim, com a capa de missionário, mas na verdade vai explorar o índio, ou vai colocar ou vai tirar coisas da terra, os pertences e tudo mais, né? Como é que vocês lá enxergam essa... Agora você já tem lá 27 anos, né, o Evangelho de Massacará, mas os primeiros, foi fácil o Evangelho chegar lá na sua aldeia? De forma alguma, né? O Evangelho chega em um momento de crise ali, os índios estavam em conflito quando a missionária chegou. Então foi um momento difícil mesmo ali para a comunidade. Você me disse que os poceiros, né, estavam ali, ali se apossando literalmente daquela terra ali, e vocês estavam num conflito ali. E tinha alguém por vocês ali, a FUNAI de fato trabalha nisso, naquele período. Hoje eu sei que sim, mas naquele período a FUNAI era presente ali, estava dando esse apoio a vocês? Logo no início não, mas porque eles também não tinham conhecimento. Aí os caciques, eles realmente procuraram levar o problema para sede da FUNAI, que fica em Paulo Afonso, e a partir daí eles vieram e nos apoiaram com certeza, né? A Polícia Federal ficou sempre na comunidade a favor dos índios, então para esse equilíbrio aí, né? Para que não gerasse coisas piores, né? Sim. Ali no meio, então a FUNAI sempre nos apoia. Eu tô perguntando isso, talvez você que está nos assistindo tenha também essa visão curta como eu tenho que ser honesto com vocês aqui. Nós não temos essa informação, principalmente vindo do lado dos indígenas, né? A gente sabe o que a mídia conta, que o jornal conta, mas isso é uma distorção muito grande dessa questão. Mas nós sabemos de fato que são povos desassistidos. Porque eu estou perguntando se a FUNAI de fato hoje eu sei que sim, mas você me disse que a FUNAI, então, como não tinha conhecimento, não conseguia atuar. Hoje vocês estão ali cobertos, apoiados por eles, né? Sim. O Evangelho então entrou em Massacará há cerca de 27 anos. Como é que está hoje Massacará? Massacará é de Jesus? Massacará é de Jesus. Massacará é de Jesus, com certeza. Massacará foi transformado por Jesus. Por Jesus Cristo. Então, Jesus entrou em Massacará, não destruiu a cultura de forma alguma, mas transformou o coração dos índios. Eu sou prova viva aqui, Thaís também, como minha esposa, né? Vocês estão vendo eu mais bonito aqui com cocá lindo na cabeça. Cocá lindo. Né? Alguns colares usando bonito. Alguns apetrechos, né? Isso mostra que realmente inclusive não é porque estou aqui, eu gosto realmente de usar meus apetrechos. Me sinto feliz, muito honrado por poder colocar o meu cocá. Né? Então, isso faz com que as pessoas enxerguem que o Evangelho não tirou isso de mim. Hoje nós somos transformados por Cristo. Cristo trouxe redenção aos Massacarás, aos índios caimbés, sem abandonar, sem deixar, sem realmente destruir a nossa cultura. Hoje vocês são em quantos, você falou que tem cerca de 1.600, mas na comunidade batista vocês são em quantos ali? Hoje nós somos média uns 35 membros batizados,
Fora aquelas pessoas que nos frequentam, visitam comunidade, também fora as crianças, bastante crianças ali. Você havia me dito que uma creche ali, ela é mantida pela igreja, como é isso? A creche, nós temos um vínculo com a prefeitura, o prefeito ele paga o salário dos professores, que inclusive são da comunidade. Olha, que legal. São indígenas, e eles mantêm a merenda escolar também. Nós entramos como espaço da creche. É o espaço. Então o vínculo é esse. E assim, o Senhor tem levantado vidas ali em Massacará. Essa transformação que nós temos. E cada vez mais o nosso desejo de crescer é maior, né? Claro. E nós costumamos fazer alguns trabalhos sociais dentro da comunidade, como por exemplo, atendimento a Igreja Batista Metropolitana nos apoia muito aqui nesse sentido. Enviam médicos, dentistas, pessoas que estão ali ajudando a comunidade, não só os crentes da igreja, sim, mas a comunidade inteira ali, né? Quando vai a equipe. Então tem sido bênção. Thaís, nós estamos falando aqui sobre cultura indígena. Você você disse que está bem acostumado com a aldeia, com a vida lá, né? Mas você participa das festas, das festas culturais, você participa? Sim. Aprendeu alguma dança, ainda algum fico canto? Tímida para fazer o passo, mas participo, gosto. Eva não aguenta ver um maracá que corre também. Maracá, isso aqui. O maracá. Então, Pastor Fábio, pega o maracá aí. Você vai conseguir ver aí. E falando em cultura, eu queria pedir que Fábio, e você vai cantar junto, viu? Nós vamos aqui aprender uma canção, né, que pastor Fábio ensina lá à igreja. Como é essa, Fábio? Conta aí, vamos ver. Ela diz assim, ó. É Deus no céu e os índios na terra. É Deus no céu e os índios na terra. Quem é que pode mais? É Deus no céu. Quem é que pode mais? É Deus no céu. Quebra a cabaça, espalha a semente. Deus abençoe toda essa gente. Quebra a cabaça, espalha a semente. Deus abençoe toda essa gente. É Deus no céu, índios na terra. É Deus no céu e os índios na terra. Quem é que pode mais? É Deus no céu. Quem é que pode mais? É Deus no céu. Até eu aprendi a cantar. Que coisa linda. Maravilha, maravilha. E aí ali a igreja então se reúne. O culto que você faz lá, você faz essa imersão, continua mantendo então essas canções aqui, né? Você faz uma adaptação para que eles então entendam a palavra de Deus e que não percam essa alegria, né, que a gente vê você cantando. Com certeza, né? Pastor, com certeza, é um culto diferenciado. Nós costumamos ramear, né, alegrar-se. Então, a Bíblia diz para a gente se alegrar com os que se alegram. E se hoje nós temos Cristo que transformou as nossas vidas, precisamos nos alegrar usando a dança, o nosso instrumento que é o maracá. Então, em momentos ali que a gente sobe no púlpito para adorar a Deus com a dança do toré, usando o maracá, que é Deus no céu e o índio na terra. Mas quem pode mais é Deus no céu. A Bíblia diz assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Amém. Então, se vocês cantam e dançam e cantam para a glória de Deus. Eu acho interessante isso. Eu quero aqui ainda continuar perguntando, porque são tantas perguntas, né? Tanta curiosidade, a gente não é todo dia que a gente tem aqui uma família, um índio, né? o indígena na nossa frente, e crente, e pastor, e tão usado por Deus. Interessante isso. Com relação ainda falando de cultura, a língua, qual é a língua que vocês falam em Massacará? Bom, nós falamos o português. Porque, assim, infelizmente, nós somos induzidos e assim, forçados a abandonar a nossa língua mãe, né, pelos poceiros de terra. Então, eles vieram, enganaram os índios, tomaram a terra. Aqueles que não fugiram, aqueles que escaparam, ficaram. Aqueles que não fugiram, eles escravizaram e ali foram forçados a deixar
abandonar a sua língua. Por isso que hoje nós não falamos uma língua mãe. E à medida que essa opressão, né, essa escravidão, por assim dizer, foi se mantendo, eu acho que os mais antigos, né, os mais idosos estão morrendo, e os novos que foram nascendo já nasceram sem conhecer a língua mãe, né? Justamente. Então você hoje não conseguiria dizer qual é a língua exatamente que o pessoal de lá de Massacará falaria. Infelizmente não. Não, mas há um trabalho, há um movimento de retorno, tipo o Tupi-Guarani. Você me disse que existe ali um professor que está ensinando aquela comunidade, a aldeia, a aprender essa língua. Sim, nós temos um professor de cultura dentro da escola lá na comunidade que ele incentiva as crianças a falar em tupi, porque a língua mãe a gente infelizmente não encontramos ainda, já tentamos resgatar, procurar em vários lugares e não encontramos, então a gente optou para o Tupi-Guarani. Então, algumas palavras nós costumamos falar. Você tem uma bênção, tem alguma palavra que você usa durante o culto em Tupi? Eu costumo falar Ineptunacatu. Repita. Ineptunacatu. Você consegue repetir isso? Eu não. E significa o quê? Ineptunacatu é uma saudação. É uma saudação que nós damos para os irmãos. Que legal. Nós estamos vendo aqui e falando sobre a entrada dos poceiros e toda essa dificuldade que vocês, que a sua aldeia, né, o seu povo sofreu. Índio pode ser crente, pastor Fábio? Com certeza, pastor. Pode ser sim. Todos nós somos filhos de Deus, imagem e semelhança do Deus vivo, né? As pessoas às vezes elas dizem aquela tese, né, que o índio não pode ser crente, né? Porque eu acho que muitos pensam que o índio não tem uma alma, né? Como fosse um ser humano separado, né? Às vezes eu nem entendo. Mas eu quero dizer que os indígenas são seres humanos como qualquer um. Nós somos seres humanos como qualquer um, com a alma capaz de discernir algumas coisas, principalmente a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, se nós aprendemos, somos seres humanos, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E o índio também peca, o índio também erra. E se ele erra e peca, ele precisa de Jesus Cristo. Olha, para ir para o céu. Aprendeu aí, pegou? Thaís, você tem uma filhinha, Eva. É uma pena que ela não está aqui porque vocês possam conhecer. Linda, meiga. Como é criar essa bebezinha? 1 ano e 8 meses, né? Que a Eva tem. Ali naquela aldeia. É mais fácil criar uma criança numa aldeia ou num apartamento preso? Como é isso? Nem me vejo criar minha filha dentro de uma... Assistindo nem me queira. com computador, enfim, né? Ela criada lá na aldeia, pé no chão. É uma criança sadia, nunca contato tive com a natureza, né? Com ela. Como é que é a saúde dela lá? De doença, nunca. A gente teve... O que a gente teve lá com ela, que tem que fazer todo... Foi verme. Que andou pegando umas vermes. E aí descobri, pelos sintomas, vi que era verme. Deu remédio, acabou. Mas a saúde dela, graças a Deus, é... E ela anda solta? Anda lá... Debaixo dos meus olhos, solta debaixo dos meus olhos, assim, em contato com a natureza, tem pé lá de fruta, ela vai lá e arranca e come. Uma bênção. E anda lá na igreja, então a qualidade de vida, se alimenta muito bem, ela nunca tomou mingau, nunca quis mamadeira, nunca quis nada disso, saiu do peito, foi com ovo, olha, o feijãozinho dela. Então assim, é uma criança que gosta. Você vê que quando ela vê um lugar livre aqui, ela quer correr, que correr, é o costume dela. Eu me vejo criar a Eva assim em um local apertado. E ela já está aprendendo algo da cultura indígena? Com certeza. Ela me toca com maracá, ela gosta muito, ela vem já, né? Novinha, tá né? No ritmo. No último do Dia do Índio, que foi em 2021,
Ela estava com 6 meses, foi pra festa, foi dançou toré, mas Fábio. Eu fiz questão de colocar ela no meu braço, fazer o momento da dança com ela aqui, e ela já foi. E já pintaram ela? Já tava pintada, com um cocazinho lindo na cabeça. Então, ela assim, gosta muito. E ela, quando vê a zoada do maracá e da dança, ela já fica toda, sabe, querendo ver. Lá na igreja você viu, quando o Fábio começou, ela já queria ali subir. Já queria subir, né? De estar no sangue. Que legal, gente. Nós estamos aqui conversando com esse casal. É interessante, há muitas curiosidades, né? Mas o ponto central que eu quero aqui destacar é que, como o pastor Fábio disse, o evangelho tem que chegar a todas as nações, né? E Deus preparou Thaís para ser a companheira, a auxiliar, mas uma auxiliar, Fábio, formada com todo o preparo necessário para te ajudar naquele ministério, que eu entendo que não é fácil, né? Mesmo você sendo da comunidade, mesmo você sendo indígena, filho de Massacará, eu sei que você enfrentou, está enfrentando e vai enfrentar dificuldades ali de pregar o evangelho. E essa dificuldade, Fábio, não está apenas na sua aldeia, está em todos os lugares, né? Nós sabemos que existe essa resistência, mas o Senhor te dotou aí, te deu esse presente que é a Thaís, e Thaís recebeu o presente que é você. Eu vejo que Thaís aí gosta da cultura, está completamente integrada, né? E eu quero finalizar fazendo uma pergunta. Se alguém que está nos assistindo, uma igreja, um grupo, quiser visitar vocês lá, como é que a gente faz? É fácil? É fácil de entrar? Vai ser bem recebido? Como é isso? É fácil. Primeiro, tem que entrar em contato ou comigo ou com o cacique, né? Certo. E aí o cacique ele vai autorizar, digamos assim. Se são pessoas que vão abençoar a comunidade, são bem-vindos, né? São bem-vindos, então é fácil mesmo. Eu confesso, gente, que eu tô assim curioso. Eu ouvi bastante, o pastor Fábio esteve pregando na nossa igreja, e eu tô assim pensando como é aquele povo. Eu tô vendo o cacique, né? Você contou a história do filho, daquelas pessoas, e eu acho interessante, vale a pena você se aculturar, como eu tô aqui tentando aprender um pouco mais de uma realidade que nós não temos no nosso dia a dia. O nosso dia a dia é tão corrido que a gente acaba não tendo esse olhar mais dedicado, né? E saber que existe uma comunidade ali carente de Deus, carente de atenção, né? Sim. E pessoas que precisam e estão recebendo, né, por intermédio do seu ministério, a palavra do Senhor. Pessoas que precisam ser alcançadas, né? Precisam vir à luz do evangelho. Parabéns pelo trabalho, pastor Fábio. Parabéns. Deus continue abençoando você, Thaís, que Deus continue fortalecendo. Amém. E que Eva seja ali uma bênção naquele lugar. Eu quero receber você outras vezes, né? Quem sabe com Eva participando aqui desse papo. Amém. Pastor Fábio, dê as suas palavras finais aí para quem está nos assistindo. Quer dizer para vocês que tire um tempinho para buscar a Deus e um tempinho também para o próximo. O próximo precisa de você, né? Para ajudar com algo, né? Então nós não fomos criados para viver só. Nós precisamos uns dos outros. E que assim o Senhor esteja abençoando a vida de vocês, de cada um, né? E quando quiserem nos visitar lá em Massacará, olha o convite aí. Entre em contato, né? E nós vamos recebê-los ali de braços abertos. Amém. Deus abençoe. Amém. Thaís, as suas palavras aí para quem está nos assistindo. Eu digo que faço das minhas palavras, a de Fábio, as minhas, mas eu digo mais, que além de buscar uns aos outros, buscar estudar um pouco mais no sentido a cultura indígena, se você ficou curioso, porque muito do que foi contado não é a realidade. Infelizmente a gente
para muitas pessoas o índio é Ou aquele seja, homem... a história que nós aprendemos na não. escola, nos livros, não é a Por realidade, isso, né? exatamente. A história que houve, como os meninos hoje perguntaram e que sempre pergunta o índio tem que andar nu, tem que ter um arco e flecha e comer peixe e viver da caça. Da caça. Porque foi aprendido isso. E como você falou aí mais cedo, né, em relação à cultura e como é que ele vê aquele medo, aquele receio. Porque a escola ensinou a ter medo do índio. Tem o índio como um homem bravo, mas ele é bravo porque ele precisou. Uma reação. É uma reação. Na violência que recebeu, né? Isso. A televisão, quando mostra o índio lá lutando por algo, é porque ele já cansou. Ele não. De ser Eles enganado, já tentaram massacrado, de ser escravizado, enganado. né? Certeza. Então, quando ele toma uma posição, às vezes, como é muita gente, é difícil, às vezes não tem uma sabedoria e aí perde, né? Mas ele tá ali já lutando por algo que é dele e foi tomado, não da agora, muitos anos atrás. Então, as pessoas têm uma visão deturpada, porque, e não é culpa deles, foi o que eles aprenderam na escola. Então, quando vai lá na aldeia que visita, a mente abre. Abre, né? Assim, gente, não é isso que eu vi, que eu aprendi. Então, quando você vai pesquisar, você vai ver fora da TV, Sim, sim. é diferente da realidade do índio. Quem é um índio? Em relação ao evangelho, lógico que a gente sabe que tem os empecilhos, tem o espiritual, mas o medo deles também é de muitos que já tentaram, como já falou, e muitos crentes, por falta de sabedoria, de chegar numa aldeia, querer evangelizar e dizer que o que eles fazem é do diabo. Imagine você chegar na minha casa, né? E ver eu fazendo uma coisa e dizer o que você está fazendo é do diabo, você tem que parar. Então, ninguém quer, sabe? Então, aquelas pessoas, como o Fábio conta, né? Existia uma aldeia, não lembro agora onde é, que tinha uma igreja e eles tentaram implantar uma igreja dentro dessa aldeia e aí começou a dizer que o que esse pessoal fazia era do diabo, que tinha que parar e queria acabar com a cultura porque era do diabo. O que foi que aconteceu com a igreja? Eles expulsaram e fechou. Hoje tem uma igreja lá porque foi um outro grupo com sabedoria e a igreja está implantada. Você tem que ter sabedoria. Para você conquistar uma alma para Cristo, não é você dizer que o que ele faz é do diabo. Embora esteja fazendo. Mas você tem que saber como é que você faz. Muitas vezes quem vai mostrar isso é o próprio Deus. É o Espírito fazendo Santo. Não me agrada. Vamos parar. Que é o que Fábio falou. Como foi isso comigo. Às vezes ele usava o maracá, talvez, para invocar uma entidade encantado, como é dito. Mas eu disse aí, pode usar o maracá para o Espírito Santo, para a glória de Deus. Ele não precisa, mas ele não precisa deixar o maracá, porque é uma cultura. Então tem que ter essa sabedoria. Onde você for evangelizar, procure estudar onde é o povo, para você chegar com amor e com sabedoria, para as coisas poderem fluir, né? E o Senhor agir. Fica a dica para você que está nos vendo aí. Não vá com seus com aquilo que você acha, né? Isso. Porque às vezes nós vamos enganados, né, gente? Exato. Tá bom, prazer ter vocês aqui, que nós possamos ter outros encontros. Se você ficou curioso, né, coloca aí nos comentários aí, nós vamos chamar novamente aqui, conhecer outras partes. E quero que vocês também conheçam Eva. Nós vamos ficando por aqui, muito obrigado você que esteve conosco. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, deixa lá o like, deixa lá seus comentários, faça suas perguntas e nós vamos encaminhar aqui para o pastor Fábio, o pajé de Cristo e também Thaís. Deus abençoe vocês. Amém. A gente espera que vocês continuem com o trabalho lá, que Deus esteja sempre com vocês, abençoando e que mais vidas se rendam ao Evangelho de Cristo. Que Maçacará seja de Cristo completamente. Amém? Amém. Deus abençoe e nós vamos se ver no próximo encontro.